Oh, glórias, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus, ouvintes da Rádio Estúdio FM, como é que vocês estão? Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você, queridos, a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa, real do nosso Jesus para você, para a sua vida nessa manhã de segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez para mais uma programação para levar a palavra de Jesus até o teu coração. A paz do Senhor, Ritinha. A paz. Glórias a Deus, louvado seja Jesus. Estamos alegres e felizes, né? Porque mais uma vez o Senhor nos concede essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui para levar essa palavra de amor para você, essa palavra de poder, essa palavra de libertação, essa palavra que tem tudo que você precisa, porque ela é o pão que nos alimenta, ela é a água que mata a nossa sede, ela é tudo para nós, ela é tudo para nós, ela é a nossa vida. Então fique conosco, não desligue, não saia daí, porque Deus tem uma palavra para nós, ele nunca manda a sua palavra em vão, sempre tem um coração para que seja recebida essa palavra, para que essa palavra venha te confortar, te erguer novamente, te colocar novamente no prumo do Senhor, né? Alinhar a tua vida com a vida do Senhor, com aquilo que Ele quer para você. É para isso que serve. Se você tem algum problema comigo, esquece. É a palavra que vale. Aleluia, louvado seja Jesus. Eu sou só um canal, queridos. Só um canal que Deus usa para levar essa palavra aqui. Eu e a Ritinha. Amém. Glória a Deus. Estamos muito alegres, né? Com a repercussão do podcast com a Ritinha na última segunda-feira. Foi bênção demais, maravilhoso, né, Ritinha? Maravilhoso. Todo mundo gostou, testemunho muito forte da Ritinha, gente do céu. Se você não assistiu, volte lá no meu canal, Roseli Ribeiro. Ou aqui no Facebook da rádio também ficou, né, gravado? Ficou, Oroeste Grandes Lagos. Oroeste Grandes Lagos, tem a página da rádio, ficou gravado na minha página também. Depois tem o meu YouTube que fica tudo lá, né? Então você pode conferir o testemunho maravilhoso da nossa irmã Ritinha aqui, para edificar a sua fé, para você ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, né? Por quê? Porque ela abriu o coração e resolveu ouvir a voz daquele que chamava ela. Aleluia, já desde o ventre ele já chamava. É que a gente demora um pouquinho, né, para ouvir, para entender, né, Ritinho? Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então ele nos dá a oportunidade de, em qualquer momento da nossa vida, nós tomarmos essa decisão. Aleluia, se prepare para tomar a sua decisão de servir a Jesus e andar e levar a sua vida com Ele, amém? Então vamos orar, né, para nós começarmos a nossa programação aqui mais uma vez, debaixo da mão poderosa de Jesus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Pai, invocamos a Tua presença, Senhor, neste lugar mais uma vez, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, magnificado neste lugar, Pai, em todos os lugares onde a nossa voz chegar. Nós te agradecemos porque não é nada de nós, é tudo Teu. A glória é Tua, a oportunidade é o Senhor quem abriu. O testemunho forte que nós temos para contar foi por causa do Teu agir sobre as nossas vidas. Tudo nós devolvemos a Ti novamente em louvor e adoração ao Teu santo e poderoso nome. Aleluia! Eu sei, meu Deus, que o Senhor nos ouve quando estamos invocando a Ti. Invocamos a Ti agora neste lugar, envia aqui o Teu Santo Espírito. Venha nos tomar, venha nos dirigir a Tua palavra. Venha, Senhor, fazer aquilo que Te apraz com o Teu povo que está nos ouvindo agora. Vai abençoando cada um, vai libertando, transformando, falando com aqueles, Pai, que precisam de Ti. Precisam de um sinal da Tua parte, precisam de uma palavra, Pai, para que eles se coloquem de pé. Meu Deus, em nome de Jesus, toma pelas nossas mãos as nossas vidas. Guarda-nos debaixo das Tuas asas poderosas. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, nós confiamos num Deus que tudo pode fazer. Num Deus que faz milagres e maravilhas. Num Deus que abre as portas. Num Deus que transforma, que restaura. Num Deus que redime as nossas almas do adversário. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, no Teu poder, na Tua graça, na Tua força, Pai, capaz de
destruir as fortalezas do adversário. Cerca essa rádio com teus anjos, cerca a casa daqueles que estão nos ouvindo com teus anjos, com a tua presença poderosa. Lute em nosso favor, toma as nossas batalhas nas nossas mãos. Pai Santo, em nome de Jesus, que as suas trombetas sejam ouvidas através dessa rádio. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa, restaura, cura, faz aquilo que nem o médico pode fazer, faz aquilo que ninguém pode fazer. É só o Senhor que é o Deus do impossível, o dono do milagre, o dono da bênção, o dono da nossa vida. Manifesta-te, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia e com a tua salvação sobre nós, sobre o nosso país, ó Deus. Eu creio no teu agir e em breve nós veremos que só o Senhor é Deus aqui e que nós estamos debaixo da tua vontade e não da vontade de homens, Pai. Meu Deus, nós te agradecemos e já te louvamos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Jesus, aleluia, queridos, louvado seja Deus, né? Deus é fiel, Deus é bom em todo tempo, que Ele está aqui conosco, eu creio, né? Nos instruindo na sua palavra, com a sua presença Ele vem nos enchendo de alegria do céu, aleluia, que é uma alegria que ninguém pode destruir. A alegria do céu é a verdadeira alegria que nós podemos ter, aleluia. Diomira, bom dia, minha querida, boa semana para você, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra hoje lá no livro de Números, capítulo 10, aleluia. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui, e nós vamos meditar nela, para que a nossa vida seja alinhada com Deus, né, com os céus, porque não adianta nada a gente andar por aí sem direção, porque a gente vai cair em abismos, com certeza. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa vocação já, né? Essa semente do mal que entrou em nós já temos essa vocação de escolher o errado, querer o mais fácil, achar que o nosso coração está certo. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, verdadeiramente, queridos, nós precisamos de sinais dos céus para nos ajudar, né? Orientação. E olha que interessante o que Deus fez nesse tempo aqui e continua fazendo hoje. Aleluia. Números capítulo 10, está escrito assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, faze 2 trombetas de prata, obra batida as farás, e tecerão para a convocação da congregação, para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo tocardes, então partirão dos arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando da segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Oh, glória! Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e vos serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia! Louvado seja Jesus por essa palavra maravilhosa que Ele tem para os nossos corações nessa noite. Queridos, Mônica, bom dia, querida. Deus abençoe a sua vida. O que aconteceu aqui?
O povo de Israel, eles já haviam saído do Egito, né? Deus já havia tirado, já havia aberto o mar para eles. Eles estavam ali no pé do monte, onde Moisés recebeu os mandamentos. E aconteceu aquilo tudo, né? Moisés subiu, demorou para voltar, o povo já se desviou, porque o povo impaciente, o povo que estava acostumado só a receber ordem todo dia, toda hora. Quando eles se viram sem ninguém ali, sem Moisés, eles ficaram falando, não, Moisés morreu, agora nós precisamos de outro Deus para nos guiar. E fizeram lá o bezerro de ouro, e Moisés desceu, quebrou, e foi aquela coisa, né, gente? Aí Deus perdoou, aconteceu muitas coisas, Deus perdoou eles, mandou novamente Moisés escrever novamente nas tábuas, né, a lei de Deus e tal, e trouxe para eles. E eles ficaram ali naquele pé, daquele monte, muito tempo, quase 2 anos. Por quê? Porque ali Deus estava instruindo o povo, falando, né, sobre ele, e ensinando eles a lei do Senhor, e falando para eles construírem o tabernáculo. O tabernáculo foi construído ali. Então, durou muito tempo. Um tabernáculo cheio de coisas, né? Cores difíceis de achar, vermelhos e azuis, né? Naquele tempo. As joias, né? Das roupas dos sacerdotes que tinham que ser construídas. O próprio tabernáculo tinha que ter madeira. Não foi fácil. Eles estavam num deserto, mas Deus estava ali com eles, orientando em tudo e fazendo tudo, ajudando, né, e dando as instruções. Pois bem, aí, quando estava tudo pronto, inauguraram o tabernáculo, fizeram uma Páscoa, né? E eles iam sair dali para começar a marcha para o deserto. Antes deles começarem a marcha, Deus vem e fala para Moisés, faz para mim 2 trombetas. Dá a impressão, queridos, que Deus, tipo assim, havia esquecido o que tinha que ser feito? Ou não sei, realmente não sei, que foi depois de tudo isso que Deus chegou para Moisés e falou para ele, faz 2 trombetas, depois de tudo pronto, tabernáculo pronto, roupa de sacerdote tudo pronto. Eles estavam prontos para partir. Faltava um detalhe, uma trombeta para orientar o povo durante a passagem pelo deserto. Porque um povo andando pelo deserto, sem uma orientação, ele se perde. Eu quero dizer para você que nós estamos no deserto. Nós também fomos salvos do Egito, tirados do pecado, das mãos de Faraó, que representava ali o diabo mesmo. Fomos arrancados dali. E se você não foi, você pode ser agora arrancado da mão do adversário das nossas almas. E você vai começar agora a caminhar com Jesus no deserto deste mundo. No deserto deste mundo, até que alcancemos a terra prometida, que é o arrebatamento, que é a vinda de Jesus. Então nós vamos caminhar. Então é muito importante que nós estejamos sempre ouvindo os toques do Senhor, a orientação do Senhor nesse deserto. Porque senão nós vamos dar, como diz, né, com os burros na água. Senão nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, porque a gente não ouve a trombeta tocando para tomarmos as nossas decisões alinhados com a palavra de Deus e irmos seguindo as orientações do Senhor. Então, antes deles saírem dali para começar a caminhada pelo deserto, queridos, Deus pediu para Moisés fazer 2 trombetas de prata. 2 trombetas de prata batida. Era um negócio para ser feito à mão. Presta atenção no detalhe. Prata batida era para ser feito à mão, né? Porém, elas tinham que ser iguais e dar o mesmo som. Não era difícil, não era fácil fazer esse trem, não, né? Não podia ser ferro fundido, que você colocaria numa forma lá, não, batido. Ferro não, a prata, né? A prata batida. 2 trombetas, porém, elas teriam que tocar o mesmo som. Por exemplo, um marido e uma mulher têm que tocar a mesma trombeta dentro de casa. Um pai e uma mãe têm que tocar a mesma trombeta dentro de casa. Em todos os lugares por onde nós estamos, no nosso trabalho, todos têm que falar as mesmas línguas. A trombeta que você vai soar, ela tem que estar em consonância com a trombeta do seu irmão.
com a mesma ordem, a mesma direção para um povo que caminha no deserto. Porque a Bíblia diz, né? O apóstolo São Paulo fala sobre isso. Porque se a trombeta der sonido incerto, o povo se dispersa, o povo fica perdido. É necessário que a trombeta dê o sonido certo, e se forem duas trombetas ao mesmo tempo, que elas também deem o mesmo som, a mesma palavra. Ninguém pode, eu estou aqui pregando uma palavra de verdade, e o outro vem, por exemplo, vai que tivesse alguma coisa, vem e prega uma heresia. Não, está dando sonido incerto, o povo vai ficar perdido. Será que não é por isso que o povo de Deus anda fraquinho? Será que não é por isso que o povo de Deus anda cheio de superstições? Porque tem trombeteiro por aí tocando trombeta incerta, tocando coisa que não é da palavra de Deus, falando heresias, anátemas no meio do povo de Deus. Enfim, queridos, então Deus mandou ele fazer para que o povo fosse orientado durante a caminhada no deserto, ouvindo o som da trombeta. É por isso que a Bíblia é sempre cheia, né? E lá no livro de Tessalonicenses, que o São Paulo fala, que ao ressoar da última trombeta, para nós ouvirmos. A trombeta que está tocando agora é a trombeta do arrebatamento, do fim. É a trombeta do fim. Não tem para onde nós corrermos mais. Você precisa estar atento aos acontecimentos deste mundo para que você possa ouvir Deus tocando a sua trombeta. Aleluia! Mas vamos voltar aqui. Então, ele fala assim para Moisés, faz essas duas trombetas. Elas são de trabalho manual, prata batida, porém elas têm que falar juntas. O som delas tem que ser o mesmo. Então não seria fácil construir essas trombetas, fala a verdade. Oh, Jesus, nos ajuda, não é fácil. Não é fácil quando dois estão juntos falar a mesma língua, né? Porque eles são diferentes. Mas é necessário. É necessário. É assim que Deus nos ensinou. Então ele fez essas trombetas. Olha só. Então ele falou assim, por quê? Para que o povo seja conduzido no deserto. Quando você tocar uma trombeta, pã, é um sinal. Pã, pá, 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 é outro sinal. Se tocar só uma trombeta, é um sinal. Quando tocarem as duas trombetas juntas, é outro sinal. E o povo, queridos, tinha que prestar atenção no tipo de som que estava tocando. Que podia ser que o som era só de uma trombeta. Se o som fosse só de uma trombeta, Deus estava falando só com os líderes. Era para que todos fossem até Moisés. Porque Deus ia falar com eles, através de Moisés. Se a trombeta tocasse as duas juntas, estava convocando todo o povo. Então saía para o arraial, dois trombeteiros, né, tocando essa trombeta, o povo entendia o som, iam todos para a porta do tabernáculo lá, da congregação, para falar com Deus. E todo mundo largava o que estava fazendo e ia lá. Deus quer falar com a gente. Moisés nos chamou, é porque tem um recado de Deus para nós. E se por um acaso tocasse a trombeta, as duas, né, pá, 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 retinindo, era sinal de guerra. E o Senhor... Aí, por exemplo, irmãos, se o tempo é de guerrear, eu estou tocando trombeta só para se ajuntar, e se Deus está falando só com uma pessoa, ela pensa que o que Deus falou com ela vale para todo mundo, também não dá certo. Ou o recado que Deus é para todo mundo e a pessoa que recebeu o recado guarda só para ela, pensa que é só para ela, também não dá certo. Você vê como que não pode, a gente tem que andar alinhado com as coisas que Deus está falando? E como que nós vamos discernir isso, queridos? Discernindo pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos dá o dom do discernimento para a gente saber o que Deus está falando. Certo? E quem toca a trombeta são os trombeteiros de Deus, aqueles que anunciam a sua palavra. Eu estou aqui nessa rádio, aí tinha como trombeteiros de Deus, tocando as trombetas do Senhor, falando para o povo do Senhor, arrependei-vos,
falando para o povo do Senhor, Jesus está voltando, falando para o povo do Senhor, o Senhor está falando para aqueles também que nem é povo ainda, está falando, eu amo você, eu tenho salvação para você, venha até mim, a trombeta está soando, vem, vem e vem, porque o tempo se aproxima. Isso é a função de um trombeteiro. Então, Deus, e eu tenho que falar a linguagem em consonância com a trombeta que ressoa aqui na minha frente. Aqui, ó, a palavra de Deus. Então, uma trombeta é a palavra e a outra sou eu que Deus está falando. Se Deus está falando uma coisa, eu estou falando outra, eu não estou em consonância. Então, está dando som errado, som incerto. O povo não se prepara para a batalha. E nós precisamos estar preparados. Unidos. Unidos. Presta atenção. Jacó teve os 12 filhos, né? Na verdade, 12, 13 filhos, porque ele teve a Diná também, a menina. Enfim. Se 5 dedos de uma mão não são iguais, 12, se tivesse 13, também não são, na verdade. O povo, eles eram divididos nas tribos. Cada filho veio a sua descendência e ele formou a sua tribo ali. Então, elas também eram colocadas lá no arraial, cada tribo tinha o seu lugar, a sua bandeira, cada tribo tinha a sua marca, a sua cor, tudo organizado, porque o reino de Deus é um reino organizado. Esse negócio de bagunça não é com Deus, não. Não, 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 não. Deus é organizado. E estava o tabernáculo armado lá no deserto, aquela tenda que eles construíram para o Senhor, né? Tipo uma igreja de tenda mesmo. Era uma tenda de tecidos e couros de animais. Lá no meio do deserto. Lado A tinha uma tribo, lado B tinha outra tribo, lado norte, sul, leste, oeste. Elas eram organizadíssimas por tribo. E nós lemos aqui que as trombetas iam tocando e as tribos iam saindo, marchando pela ordem. Não saía todo mundo que nem uns doidos. Ah, não. Primeiro a tribo de Judá, depois a tribo de Benjamim, se eu não me engano. Cada um ia saindo de acordo com os toques da trombeta, com ordem e decência. Não era de qualquer jeito. Então, Deus está falando assim para nós, ouça a trombeta tocando. Não se engane com sons diferentes. Não ouça outras vozes que estão falando. A minha voz é a que importa. O som que eu estou dando para você é o que importa hoje. Qual é a trombeta que está tocando para você? Para você. É para guerrear? Então guerreie. É para louvar? Então louve. É para fazer... Não sei, irmãos. Eu só sei que Deus fala com cada um individualmente. Embora nós estejamos numa congregação, né? Então, cada filho de Jacó tinha a sua tribo, a sua cor, a sua bandeira, a sua diferença. Porém, eles caminhavam juntos no deserto. Tinham a tribo mais importante, que era a tribo de Judá, e ninguém questionava isso. O dia que foram questionar a liderança de Moisés, você lembra? Está escrito aqui na palavra que a Miriam e o Arão, eles ficaram leprosos. A Miriam ficou leprosa porque questionou a liderança de Moisés. Enfim, queridos, eles eram irmãos. Cada um construiu o seu clã, sua família, a sua descendência. E eles viviam ali juntos, cada tribo com a sua particularidade, com as suas diferenças, porém, na hora que Deus chamava, estavam todos unidos no mesmo propósito. Na hora que vinha a guerra, todos lutavam juntos. Na hora que era para festejar, para adorar a Deus, estavam todos juntos. Deus fala para nós que sem a união, ninguém vai para lugar nenhum, né? É preciso ter a mesma voz, o mesmo som que leva o povo, sem dissonância, sem discordância, para que nós possamos obter vitórias no final de tudo. O que nós vamos fazer? Alcançar a terra prometida, porque esse era o objetivo desse povo aqui, quando Deus instruiu para tocar essa trombeta. E trombeta de prata, prata fala de redenção.
Então, toda hora que a trombeta está tocando, toda hora que ela está dando um sinal, ela está levando você para o caminho da redenção. Porque é a palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que nos redimiu do pecado. Ele foi lá e nos comprou. Redenção é isso, é ele ir lá e comprar e pagar uma dívida que nós éramos incapazes de pagar e nos tornar dele. Então, toda vez que a palavra está sendo anunciada, que essa trombeta está ressoando aí, é para você entender, é a minha redenção. Vou ouvir essa palavra, vou dar valor a essa palavra, vou dar crédito a essa palavra, vou transformar a minha vida, vou moldar a minha vida de acordo com essa palavra, porque essa palavra é redenção para mim. Aleluia! Aleluia! Então, quando se tocava as trombetas no arraial do povo de Israel ali no deserto, até as crianças sabiam discernir. Porque se tocasse trombeta só para os líderes e o povo todo chegasse na porta da congregação, ia levar uma bronca, bem bronca mesmo de Moisés, né? Por quê? Vocês não prestaram atenção? Que não era para vocês aqui? Aqui era só para os líderes? Ou se quando chamasse todo o povo, os líderes falassem para o povo, não é só para nós, chegasse lá só os líderes, Moisés também ia falar, uai, vocês não entenderam? E toda vez que erra, tem que voltar lá no começo para recomeçar novamente, não é? Se eles chegassem na porta da congregação em momentos errados, eles teriam que retornar. Toda vez que a gente erra, é por isso que não é bom errar, né? Porque toda vez que a gente erra, você tem que voltar lá e recomeçar o negócio. Você vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. Porém, Deus não vai deixar você prosseguir com o trem errado. Ele vai fazer você voltar, corrigir o erro e começar novamente a sua caminhada. Né? Aleluia! Glórias a Deus. Eu só sei de uma coisa, meus queridos. A trombeta que está tocando nesses últimos tempos é a trombeta do arrebatamento. Do arrebatamento. O Senhor falou isso comigo desde a pandemia, sabia? Eu estou tocando a trombeta do arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque as trombetas estão soando. Pode ver que esse programa sempre começa, né? Pelo menos para o pessoal da rádio, ele começa com o som de trombeta. Começa com o som da trombeta. Com o som do chofar, que não é essa trombeta aqui. Mas o significado é o mesmo. É de convocação para o povo. Chamar o povo ficar atento, porque vai acontecer alguma coisa. Ou você vai louvar, ou você vai partir daqui. Ou você vai guerrear, né? Ou você vai partir. E o som da trombeta é: preparem-se para partir. Deus está passando a trombeta no arraial do povo dele, avisando: preparem-se para partir. Coloque a sua vida no altar, conserte a tua vida, porque o Senhor vem vindo aí. Queridos, eu sempre falo aqui, né, do Oriente Médio. Você sabe que o Irã é o urso, que do pé daquela visão que Daniel teve de uma besta, a besta tinha pé de urso. E agora a única coisa que a gente ouve na televisão é falar sobre o quê? Falar sobre o urso, sobre o Irã, que é o urso, a antiga Pérsia. Esse urso está se movimentando. Ele começou a andar para dar o desenrolar da profecia. Qual é a profecia, irmã Roseli? A profecia é que vai aparecer uma besta, que é a união de vários países ali naquela região, que vai trazer o anticristo. Para que haja isso, é necessário que haja primeiro... Oh, quem entrou aqui, Odineia, Márcia, Deus abençoe, queridas. Para que haja isso, a formação dessa besta, é necessário, eu tinha já falado aqui anteriormente, que é necessário que aquele governo do Irã se fosse destituído do poder. Por quê? É um governo extremamente autoritário. Já morreram 14 mil pessoas nesses confrontos que começaram lá no finalzinho de dezembro. O povo está na rua, o povo não quer mais ele, e ele está matando 14 mil pessoas. Já morreram, porque ele não quer abandonar o poder. Porém, ele tem que sair daquele poder para que o acordo de paz com Israel seja estabelecido.
porque o Irã não era da paz. Israel conseguia fazer os acordos de paz ali, os acordos de Abraão com vários países árabes, mas o Irã, que tem que estar nesse acordo, não estava por conta desse governo do Ayatollah Khamenei. Então ele vai cair. Ele caindo, o próximo governo que virá vai ser um governo que vai ter paz com Israel. Tendo paz com Israel, queridos, nós estamos muito próximos desse acordo de paz, que vai trazer o anticristo. Aí, trazendo o anticristo, queridos, eu não sei se é pré-tribulação ou pós-tribulação, porque eu não tenho fé para dizer para você um ou outro. Eu só sei que Jesus vem. Então, nós estamos muito próximos. Nós estamos muito próximos de tudo aquilo que a Bíblia diz do final dos tempos. Então, o Senhor está tocando as trombetas do arrebatamento e está falando para o povo: apressai-vos em se arrumar, porque vocês vão partir daqui. Vocês vão partir desta terra. Vocês vão sair daqui. Em algum momento nós vamos ouvir a trombeta, ao ressoar da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! É isso que é a promessa que Deus tem. Então a trombeta está tocando. E deixa eu falar mais uma coisinha para você aqui. Você sabia que no dia que os americanos entraram na Venezuela para capturar o Maduro, tem um testemunho de guardas ali, que estavam ali, que eles foram pegos assim, total de surpresa, né? Tanto que pegaram o Maduro. E a toda a guarda do Maduro ali morreu. E eles foram totalmente, como é que eu falo? Inabilitados? Não, imobilizados. Eles ouviram, você sabia? Eles ouviram um som, uma arma sonora foi utilizada ali. E eles diz que começou a sair sangue do nariz, deitaram no chão desmaiados, caíram pro chão. Foi uma coisa assim, que eles ficaram sem saber o que estava acontecendo. Eu falei: meu Deus, a tua palavra diz que ao ressoar ao som da trombeta, aleluia, ao som da trombeta de Deus, os mortos vão ressuscitar e nós teremos o corpo transformado. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, tem uma arma americana que desfaz o corpo humano pelo som. Ela foi usada ali na Venezuela. Porque existe um poder no som. E o som da trombeta de Deus, daquela que vai tocar para nos levar. Por enquanto está tocando uma, falando para nós: preparem-se. Mas aquela que vai tocar para nos levar é um som tão poderoso que ela ressuscita mortos e transforma corpo de gente viva. Nós, faz de conta que vai agora, nós seremos transformados. Esse corpo vai deixar de ser de carne e vai se transformar num corpo de glória pelo poder do som desta trombeta. Falei: Jesus amado, Senhor da glória. Eu só sei que o som que os militares da Venezuela ouviram lá deixaram eles prostrados no chão, começou a sair sangue pelo nariz. Se o trem continuasse, o que ia acontecer? E eles iam explodir, o corpo deles ia explodir, porque não ia aguentar. Um barulho, um som, uma arma sonora. Exatamente isso. E é sobre isso que eu estou falando aqui. O som da voz de Deus tem que ecoar dentro dos nossos corações, para que nós possamos entender e agir de acordo com esta palavra que Ele está falando para nós. Colocar a nossa vida em retidão diante dEle, em santidade diante dEle, porque ao ressoar da última trombeta, tem um som que vai nos tirar daqui. E hoje o Senhor está falando: ouçam a minha voz. Ouça a voz dessa trombeta que soa pelos microfones da Rádio Estúdio FM em Oroeste. Um lugar pequeno, uma pessoa pequena em estatura e em tudo, porém o poder do som que sai dessa trombeta é meu, diz o Senhor.
Porém, o poder do som que sai dessa trombeta é meu. E esse poder dessa palavra tem poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para refazer a sua vida. Enquanto é tempo, essa trombeta tem poder de te tirar das trevas e te trazer para a luz. O som dessa trombeta tem poder de fazer de você um vaso novo. O som dessa trombeta tem poder para te dar vida e vida com abundância e fazer você crer no impossível, querer que Jesus está voltando e que isso vai acontecer. Irmãos, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser. Se o homem tem a capacidade de projetar uma arma sonora capaz de desfazer o corpo de uma pessoa, você imagina o som que vem do céu. O que é que ele não vai fazer o dia que Jesus voltar? Então se prepare, queridos. Por enquanto a trombeta está tocando só em sinal de alerta. Alerta, está retinindo. Né? Está retinindo. Ouça a voz que vem do Senhor. Prepara-te para a guerra. Prepara-te. Prepara a tua vida. Prepara. Se prepara. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. E Ele está aqui conosco. E Ele está falando. E tem uma coisa mais maravilhosa ainda. Que olha só. O que Deus fala? Vou te ensinar um segredinho aqui. Aleluia. E quando na vossa terra, ó. Depois que eles chegarem, Deus já dá a instrução completa aqui. E quando na vossa terra chegarem e vocês saírem a pelejar contra o inimigo de vocês, que está apertando vocês, vocês também vão tocar a trombeta retinindo perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Aleluia. Quando vocês estiverem em aperto, quando vocês perceberem que o inimigo está afrontando, que o inimigo está tentando te destruir, o que Deus está falando aqui? Toque a sua trombeta. Aleluia. Toque a sua trombeta. Por quê, Senhor? Eu tenho que tocar a trombeta. Por quê? Cadê? E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Por que eu vou tocar minha trombeta? Quando eu estiver em aperto, que o inimigo estiver me assolando, que ele está querendo me destruir, o que eu vou fazer? Vou tocar a minha trombeta e o Senhor se lembrará de mim e me livrará do inimigo. É isso que ele falou aqui. Aleluia! Essa é uma palavra para você chegar diante de Deus na hora da tua oração, na hora que você está tocando a tua trombeta, é a hora que você está falando com Deus. Deus, é a hora que você está clamando. Lembra-te de mim, Senhor. Está escrito na tua palavra que o Senhor vai se lembrar de mim e o Senhor me livrará do meu inimigo. Aleluia. Aleluia, toque a sua trombeta também. Você também é um tocador de trombeta, porque a sua trombeta chega no céu, o seu barulho de trombeta chega no céu. Toque com o som certo. Você está na guerra com o inimigo? Qual o som que você vai tocar? O som da guerra. O som da guerra. Porque às vezes, o que o apóstolo Tiago falou? Que nós não recebemos as nossas coisas. Quando nós já chegamos a Deus e pedimos coisas a Ele, nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos mal. Por quê? Não tem discernimento do que é para fazer, qual som que a trombeta vai tocar, aí eu fico, Deus nem ouve, porque eu estou pedindo mal. Então discerna pelo Espírito Santo. Discerna pelo Espírito Santo. O que é que você deve fazer? Quais as palavras você deve usar diante de Deus? Na hora do teu aperto, da tua aflição, da tua peleja contra o adversário. E o Senhor vem e te livra, porque está escrito aqui. Fala, Senhor, está escrito. Está escrito na tua palavra. Então você tem que conhecer a palavra para saber o que está escrito nela, para você tomar posse dessa bênção na tua vida. Porque senão você vai ficar servindo a Deus, sem conhecer Deus, sem entender os sons de Deus e fazendo coisas que não tem proveito nenhum. Então, é tempo de nós remirmos o tempo. Remir o tempo é aproveitar tudo. É não deixar escapar nada. Então, às vezes, nós estamos perdendo tempo fazendo orações longas, que não viram nada. Por quê? Nós não estamos sabendo pedir. E o Senhor está falando aqui, ó.
quando vocês chegarem na terra de vocês e que vocês forem lutar contra os adversários, toquem as trombetas. Toquem as trombetas. A trombeta é a palavra. Pegue a palavra e fala na cara do cão e lembre a Deus. Não precisa lembrar, é um modo de falar, né? Porque Deus não esquece nada. É só um modo de falar que o Senhor usa aqui. E guerreie e toque a sua trombeta. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e pega a tua trombeta e toque para que o inimigo se retire da tua vida e você tenha vitória sobre as suas lutas. Aleluia! Glórias a Deus, queridos. É forte, né, o negócio. A palavra de Deus, ela é forte. O som é forte. Foi aquele Sara Farias, se eu não te ouvir, esse tem aí, Ritinha. Se eu não te ouvir, acho que é isso, Sara Farias. Se eu não ouvir a voz de Deus, eu não sou nada, né? Então, discirna o tempo, discirna a voz do Senhor, discirna o tempo do Senhor, pra gente não fazer coisa errada em hora errada. Eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Eu era campeã. Eu achava que porque eu tava fazendo, tava tudo certo. Não, eu tava fazendo errado na hora errada. Aí e tava fazendo coisa, eu tava ouvindo trombeta, tudo assim, ó, tava na minha mente, eu não tava discernindo nada de trombeta de Deus. Eu só sabia que eu servia a Deus e que eu tinha que ir. Porém, eu não conseguia discernir os sons e nada, e ia fazendo. Já levei tanto, meus irmãos, já tive tanto problema por conta disso, por conta de não entender, de não discernir o som dessa trombeta tocando. Eu sempre misturei tudo. Mas o Senhor vai trabalhando, né, com a gente e a gente vai aprendendo. E, né? Como é que eu vou aprendendo? Estudando a palavra, meditando nela. Né? Aleluia! Louvado seja Jesus. Vamos encerrar, né? Que o Senhor te guarde, te proteja. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fique aí, meditando, tentando discernir a voz de Deus, uma voz forte, poderosa, capaz de destruir as fortalezas do adversário. Preste atenção no ressoar dessa trombeta aí. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Aleluia. Glória a Jesus.